Ok, vamos lá. Então, boa noite. Hoje a gente vai abordar um tema novo. Deixamos as duas últimas aulas do tema do Shabat e nosso tema de hoje vai ser ligado ao assunto que a gente chama de kasher, kashrut em hebraico, que são partes das leis judaicas ligadas à alimentação, mas o termo em si não é apenas ligado à alimentação. Então, primeiro de tudo, vamos entender o que significa o conceito kasher, para depois a gente estar abordando um pouco sobre esses segredos, o que tem de especial nesse assunto do kasher. É, Dentro das muitas leis judaicas, a gente já comentou isso algumas vezes, existem as leis que são faça e as leis que são não faça. As leis que a gente tem a obrigação do que tem que ser feito, da prática, e aquilo que tem que ser não feito. E no assunto do kasher tem parte dos que são faça e parte dos que são não faça também. Então a gente vai primeiro entender a palavra hebraica kasher, significa algo que foi preparado. O verbo leachir em hebraico é preparar, e a ideia toda é que o processo de tudo que nós fazemos na vida tem um preparo espiritual, tem um preparo de um conjunto de leis. Então, muitas vezes, quando falam sobre o kasher, a maior parte do entendimento das pessoas, da, da ideia que vai passar do kasher, vai estar ligado ao que as pessoas imaginam a comida, né? Alguma coisa que é o kosher, também falado assim, em inglês, usam muito popular o kosher, as pessoas vão logo fazer uma relação direta com leis da parte da dieta judaica, da parte da alimentação judaica. Mas, a princípio, não é só isso. Hoje em dia a gente escuta muitas pessoas falando assim, que a gente faz nossos negócios de forma kasher. O que é fazer negócios de forma kasher? Significa que a gente faz os negócios da maneira preparada. O que é a maneira preparada? É dentro da lei. Kasher significa algo que foi preparado, algo que foi organizado dentro de um código legal. Na alimentação, tem um código legal desenvolvido pela literatura bíblica, pela literatura da tradição oral da Mishnah e do Talmud, mas muitas das nossas ações são feitas não só na alimentação, são feitas com base de um preparo através de leis bíblicas, leis que os nossos sábios nos ensinam da tradição oral, ou seja, o comportamento kasher não é somente aquilo que a gente vai, por exemplo, ingerir, colocar dentro da nossa alimentação, para dentro de nós, mas também no geral. Por exemplo, na nossa fala, aquilo que sai da nossa boca, não só o que entra, mas o que sai da nossa boca também tem que ser algo kasher, ou seja, temos que saber falar da maneira adequada, não podemos falar lashon hará, não podemos fazer maledicência, são mandamentos bíblicos. Então, o kasher não é somente aquilo que entra na boca, mas também aquilo que sai. E é tudo o que a gente faz na nossa vida deve ser de forma kasher, deve ser de forma preparada dentro de um conjunto legal. Mas nosso tema especificamente, sim, vai abordar a parte das leis mais diretas de dieta judaica, de alimentação judaica. Esse vai ser o nosso tema, pelo menos para a primeira aula de hoje, e provavelmente vamos nos estender também para uma segunda aula, para ser mais detalhado com o tema do kasher, porque é um tema muito amplo e faz parte de a vida plena judaica. Significa que no mundo judaico hoje, uma das coisas que vão caracterizar a identidade do povo judeu é o seu modo de servir a Deus, modo de viver, e isso inclui a parte de alimentação. O povo judeu segue os mandamentos bíblicos, então kasher é o que vai diferenciar do povo judeu. O judeu que não come kasher não tem muita diferença no comportamento com os não-judeus, que andam normal pelas ruas da cidade, que vão fazer sua vida normal. O judeu trabalha, o não-judeu também trabalha. Tudo é igual, mas na hora da alimentação vai se ter o diferencial, e isso vai ser parte da identidade também
do judeu frente ao não-judeu, porque ele vai saber, eu tenho um compromisso bíblico com leis referentes à minha forma de servir a Deus. Então, dentro desse processo, faz parte, da identidade do povo judeu também. Então, a gente começa primeiramente, se falamos que é parte dos ensinamentos da Bíblia, da Torá, né? Começa a mente como é do início com o Pentateuco, a gente já tem desde o início da criação do homem, eh, com o conceito de alimentação que tem regras, o que pode, o que não pode comer, tanto no Éden, do fruto proibido, como depois, ao longo das gerações, até Noé, a ponto de o que era permitido, o que não era permitido, e com a geração de Noé, uma das leis noéticas, que a gente chama, uma das leis de Bnei Noach, dos filhos de Noé, uma dessas leis vai ter uma mudança na conduta da alimentação e vai ter uma permissão de comer, por exemplo, animais, carne animal, o que não era permitido antes, na condição, logicamente, de que eh, tenha sido feito um abate, ou seja, não pode comer uma carne animal enquanto o animal está vivo. Aí as pessoas falam, como assim? Como assim? Existia essa opção de arrancar uma pata do animal enquanto ele está vivo e comer a pata do animal. Ou seja, a ideia de alimentação, desde o homem do Adão, o homem no Éden, até a geração de Noé, o ideal seria um ideal que hoje é muito popular, seria dizer uma vida vegana, né? Vegetais, coisas naturais, frutas, ou seja, nada ligado à parte animal. Isso seria o ideal que a gente poderia dizer lá do nosso passado da humanidade, desde o Adão bíblico até Noé. Essa seria uma das ideias. E depois da geração dos filhos de Noé, a permissão de comer carne animal, na condição, logicamente, de que seja feito um abate, né? Depois, a Torá vai nos ensinar com leis muito mais detalhadas sobre os animais que são permitidos, os animais que não são permitidos, eh, o sangue que não pode ser ingerido e uma série de outras leis com mais detalhes que a gente vai ver. Então, na verdade, o kasher que a gente trata aqui é sobre um preparo. E esse preparo vai ser desde a escolha daquilo que a gente vai comer. Então, a gente fala que, inicialmente, o ser humano deveria ser vegetariano, vegano, na verdade, né? E depois permitido comer carne. Uma vez que o ser humano é permitido comer carne, então tem regras como comer essa carne. E é com essas regras que parte também de muitas leis do kasher, que o detalhe principal está ligado com carne, mas não apenas com carne, ok? Vão ter algumas outras questões, em especial de entendimento do porquê essas proibições. Então, de um lado, vamos ter respostas filosóficas, outros vão encontrar respostas talvez ligadas a questão medicinal, se faz bem, se não faz bem, o que pode, o que não pode. E vai ter uma terceira questão, que é uma questão educacional. Eh, Vou começar primeiramente com a questão educacional, para a gente ter uma ideia do que esperamos dessas leis. A questão educacional é que o livro da Torá, ou a Torá, né, o Pentateuco, nos manda um código de leis para que a gente possa viver dentro de uma harmonia com Deus. Em que sentido? É, Quando se entende que existe coisas que são sim permitidas e coisas que não são permitidas, essa não permissão faz parte de uma limitação, ou seja, dentro de um processo de instrução. A Torá, quando dá leis para o ser humano, é para ele saber qual é o seu limite, desde o homem no paraíso de Adão, com o não comer aquele fruto, era parte de uma instrução de limites, e ver até onde o ser humano vai viver com os limites. Então, muitas das leis com relação ao kashrut, a parte de alimentação, e independente aqui agora se é comer carne com leite, se é comer carne dos que são animais permitidos, animais não permitidos, então tem porco, tem lebre,
camelo, animais que não são permitidos, frutos do mar, etc. Então, qual o motivo de tudo isso? Então, dentro do motivo educacional, ensinar ao ser humano que existem limites, coisas que você pode, coisas que você não pode, como parte da limitação, de que não é tudo que o ser humano quer que ele vai ter acesso, não é tudo que ele deseja vai ter acesso. Tem momentos que o ser humano é limitado. E aí muitas perguntas filosóficas podem vir por trás da questão educacional, que seria: Deus criou o mundo para o nosso eh, uso, né, e consumo e desfrutar desse mundo, então por que proibiria alguma coisa? Se ele nos criou como o auge da criação, né, o homem é o auge da criação toda, o mundo todo foi criado para que ele pudesse usufruir desse mundo, então por que teria uma coisa que seria proibida de ser usufruída? Então os nossos sábios explicam também dentro da questão filosófica que exatamente para a gente aprender os limites e aquilo que foi criado e é proibido, a gente encontraria algo do mesmo valor, do mesmo sabor, do mesmo prazer que fosse permitido. Ou seja, tudo que Deus fez dentro do mundo é dando para o ser humano uma forma de aprender a viver harmoniosamente dentro desse mundo com as regras do que seriam os limites do ser humano. Senão o ser humano poderia agir de forma ilimitada, sem regras, sem saber o que pode e o que não pode, e poderia virar uma anarquia dentro do comportamento humano. E é mais ou menos parte disso que o Kasher quer nos ensinar, colocar ordem na casa. Em geral, aquilo que está ligado ao alimento, ele é bem mais forte na questão de colocar ordem, porque faz parte de um desejo e de uma carência humana, comer, a fome bate, a pessoa quer comer, e faz parte daí também o processo de controlar, de saber quando comer, a hora de comer, dentro da forma judaica de alimentação, não só aquilo que a gente come, a escolha do animal especial, mas quando a gente come, eh, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar claro do que eu quero dizer com isso. Tem dias que a gente faz jejum. Falamos numa das festas, jejum do Yom Kippur, né? Ou um jejum deste 9 de Av. Temos jejum. Então, nesse dia, mesmo que a comida seja kasher, não se é permitido comer. Uma vez que a pessoa está fazendo jejum, uma pessoa maior de 13 anos, ele vai fazer o jejum, ele não é permitido comer. A não ser que ele está doente, logicamente, tirando os casos, mas é um dia onde não se vai comer. Então, a comida pode ser totalmente kasher, mas não é permitido nesse dia. Ou, por exemplo, num dia que nós vamos fazer uma cerimônia do Shabat. Então, na cerimônia do Shabat, a gente falou na semana passada, nas últimas duas aulas, sobre o Shabat, que tem todo o cerimonial, e a gente vai, antes da alimentação, a gente vai santificar a refeição, a gente vai santificar o Shabat, vai fazer um kiddush, vai tomar um copo de vinho e vai fazer uma bênção, e vai fazer toda uma consagração do dia. Então, a gente não come antes da consagração. Então, eu posso estar com fome, mas eu, antes de comer, eu tenho um ritual a ser feito. A mesma coisa na festa de Pêssar, antes do banquete, tem todo um ritual do que é feito. Ou seja, até mesmo o ato de comer tem que saber quando comer. Antes, durante, depois, o que tem antes, o que vai ser feito antes. Então, todo esse processo é um processo de nos educar a um conceito de contenção. Eu tenho uma necessidade, uma carência, uma fome, mas antes de tudo, um momento de reflexão. Antes tem uma bênção a ser feita, antes tem uma consagração a ser feita. Todos os alimentos, na nossa tradição, a gente, antes de ingerir, a gente vai fazer uma brachá, vai fazer um reconhecimento, onde a gente vai pedir a Deus, né, falar: reconheço Deus, Rei do Universo, né, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. A gente vai fazer uma bênção e vai falar Boré pri agafen, pelo vinho, ou amotzi lechem naaretz, ou o pão que nos deu, e a gente vai fazer, agradecer pelo alimento, pelo fruto da terra, pelo que for. Então, nesses segundos, que podem durar 5 segundos, 10 segundos, que você faz uma brachá e vai comer. Esse momento que você parou antes de ingerir o alimento é um momento educacional, é um momento que você vai conter espiritualmente o teu desejo, vai conter a tua vontade, e isso faz parte de comer de forma kasher. Ou seja, não só que o alimento em si
está preparado dentro das regras das leis dietéticas, do que pode, do que não pode, dos animais, de tudo que tem necessidade. Não, além de tudo, tem um momento também de saber que eu vou fazer de forma correta, ou se eu vou me conter o alimento. Então, parte do kasher, ele vai muito além do que somente escolher o tipo de animal, o que vai comer, o que não vai comer, ok? Essa é uma das questões que muitos sábios vão nos ensinar. O Maimônides cita isso e vários outros sábios vão trazer isso como parte da reflexão. Então, a gente fala de que o kasher tem um lado filosófico, um lado educacional, um lado de saúde para o corpo, e é interessante dizer que, assim como nós entendemos que somos feitos de matéria e de espírito, né? Ou seja, nossa composição humana, quando Deus cria o homem, ele dá o sopro da vida em Adão, ou seja, coloca um espírito na matéria. Então, muitas vezes a gente pode imaginar que o alimento ele serviria apenas para matéria, mas não. O alimento também serve para o espírito, uma vez que um ditado bem popular é nós somos o que comemos, né? Ou seja, o que a gente come vai se tornar parte de nós, do nosso eu. Então, tudo que ingerimos vai de alguma forma virar o nosso eu, seja na parte fisiológica, que a comida vai se decompor e vai se distribuir em todo o nosso corpo, e o que não presta vai ser jogado fora, o que presta vai ficar no nosso corpo, vai ser inserido, vai ser absorvido, vai fazer parte de nós. Então, o fazer parte de nós não é somente físico, é também espiritual. Então, eh, alimentar o corpo, alimentar o corpo pode ser algo fácil de entender, né? Alimentar é fácil o corpo, mas alimentar o espírito é aí que tem parte de muitos ensinamentos, entre eles parte das leis judaicas de nos ensinar de que o alimento que é preparado, que é selecionado e está dentro das regras que a Torá e os ensinamentos da parte bíblica, da tradição escrita e da tradição oral nos ensina, é que vai alimentar não apenas a parte física, vai alimentar também a nossa parte espiritual. Então, isso faz parte da terceira explicação, ou seja, existe o filosófico, o educacional e que a gente pode chamar da parte da higiene, da saúde física, e que pode ser uma explicação que muitos vão agradar ouvir, mas não é puramente físico. Não falamos apenas do kasher como algo que vai fazer bem para o nosso corpo físico, que muitas pessoas, às vezes, no século XIX, XX, na época da busca de respostas científicas para ensinamentos bíblicos, buscaram talvez encontrar na ciência justificativas para uma série de coisas, de não comer sangue que não faz bem, ou não comer porco que é um animal sujo, ou de não comer frutos mar porque são animais sujos e trazem doenças. Essas explicações é muito bonito, mas não são as explicações que a gente poderia usar como base principal, porque hoje, se a gente pegar animais proibidos na Bíblia e tratar eles em hotel de 5 estrelas e todo bem cuidado, isso não transformaria eles em um animal limpo, então pois, permitido de comer. Uma vez que ele é um animal proibido de comer, ou algo que está proibido, o sangue é proibido de ingerir, então independente se eu tratar do sangue, eu cuidar do sangue, fazer o sangue todo bonitinho, não vai transformar ele não vai legitimar ele ser algo permitido de comer. Então, nesse sentido, temos parte do que a gente poderia chamar dos conceitos básicos para entender. Então, o filosófico, a gente acredita que faz parte de alimentar o espírito, ou seja, o kasher
que vai não somente do que a gente falou de ser algo específico de ingerir, mas todo o processo. O processo que vai desde a escolha, da separação dos animais. A gente tem na Bíblia os animais que são divididos por categorias, se são aves, se são animais do mar, peixes, se são os animais quadrúpedes. Então, as categorias que a Torá vai trazer para a gente como descrição daqueles que são ruminantes, daqueles que têm pata fendida, daqueles que são frutos, animais do mar que têm escamas e barbatanas, das aves que não são de rapina. Todo esse processo de selecionar faz parte do início do que a gente chama do kasher, da preparação do kasher. A Torá vai ensinar para a gente que não se pode comer o sangue, então todo o processo que vai desde os ensinamentos, desde lá de Noé, de não fazer o animal sofrer e abater o animal, então o processo do abate também vai ser ensinado na tradição oral de como tem que ser feito o abate. Só para vocês terem uma ideia de como um desenho é trazido aqui, que eu botei para vocês verem na imagem, é um desenho da Idade Média, onde mostra como era o abate, ou seja, não é uma coisa criada hoje nova, é desde o passado. A gente vê uma tradição de como era feito uma degola para os animais, com o intuito de quanto menos o animal sofrer, uma vez que ele não vai ter eh, tempo de pensar, de tão rápido que é o corte na jugular, que não leva para o cérebro nenhum tipo de reação. Isso é o mínimo de sofrimento que o animal vai ter. Isso fazia parte de uma das etapas da preparação, parte de uma lei que vem também dentro dos ensinamentos desde Noé, de que não se pode fazer o animal sofrer. Chamamos essa lei de Tsar Balei Haim. Não se pode fazer um animal sofrer, em geral, não só no abate, mas em geral, não pode fazer animais sofrer. Nem deixar ele com fome, nem bater, nada. Ou seja, é uma lei bíblica e ela vai ser parte do processo também do que é o kashrut, do que é o kasher. Então, falamos da ideia filosófica de que o alimento ele vai alimentar não somente o corpo, mas também o espírito, e com isso a gente vai poder entender que a preparação dos alimentos vão fazer parte da condição da nossa identidade judaica. Ou seja, dentre os muitos compromissos, né, os mitzvot, como chamamos, muitos mandamentos que a Torá vai trazer, 613, os que vão estar ligados à parte de alimentação é parte da nossa identidade como ser judeu. Não é apenas para questão do que a gente chama a dieta judaica, a culinária judaica ou os alimentos saudáveis, não. Faz parte da nossa identidade como cumpridores de mandamentos bíblicos que a Torá foi dada ao povo de Israel, lá no Monte Sinai, e desse conjunto de leis. E a gente falou que o kasher não é só o alimento, é a nossa forma de servir a Deus. Então a gente trabalha de forma kasher, a gente fala de forma kasher, a gente se comporta de forma kasher e a gente também come de forma kasher. Ou seja, o kasher significa estar apto, preparado, dentro de um código de leis. Então, dentro das leis, vamos ter várias eh, assim, descrições que são passadas na Torá, eh, tanto na escolha dos tipos de animais, das categorias dos animais, como uma vez que já se foi feito a seleção dos animais, dos que a gente chamaria, como a Bíblia descreve, puros e impuros, e é importante dizer que quando se fala de animais puros e impuros, não estão relacionando a questão de limpeza ou sujeira. É um status diferente. Puro e impuro tem outro status de limpo e sujo. Ok? Isso é importante a gente selecionar, porque muitas pessoas vão talvez achar a imagem de que o kasher é algo limpo. Não, o kasher é algo puro. Pode ter gente que faz kasher e faz sujo, e tem gente que faz coisas limpas e taref, e não kasher. Então, não é limpeza e sujeira, é pureza e impureza. Essa é uma das ideias que a Torá nos ensina e vem escrito de forma muito clara. Então, uma vez que a gente faz a seleção, o processo de escolha dos animais que são os permitidos, os que são
puros de fazer, de comer. Depois que é feito a seleção, é feito o abate. Depois que é feito o abate, é feito um processo de retirar o sangue e tirar o sangue. Normalmente usavam, além de derramar puramente, mas também usavam o sal. É um processo que a gente chama de melihá em hebraico, salgar, para absorver todo o sangue da carne, e só depois disso a carne estaria apta para ser preparada para comer, para cozinhar ela, fazer churrasco, o que for. Curiosamente, nós no Brasil temos uma coisa bem popular, a gente pode chamar, no Nordeste do Brasil, que é o chamado carne seca. E muitos dos historiadores, só por curiosidade, muitos dos historiadores identificam que o processo da carne seca que os brasileiros do Nordeste têm são oriundos dos costumes tradicionais dos judeus, conhecidos como anusim, ou muitos vão no Brasil conhecer como marranos, que não é um termo muito correto de se usar, é bem pejorativo o nome. Então, o nome Anusim, que era aqueles que foram forçados a largar o judaísmo, a se converter ao cristianismo de forma forçada pela perseguição da igreja, isso na época medieval, século XII, XIII, XIV, XV, em Portugal e Espanha. Então, os judeus que chegaram no Brasil como uma nova descrição, definição de cristãos novos, ou anusim em hebraico, mantinham costumes judaicos de forma oculta. E uma das coisas que a gente tem como sinal de identificação é exatamente parte dos costumes que muitos brasileiros do Nordeste têm, entre eles carne seca. Era a preparação da carne para tirar o sangue, uma vez que a lei judaica, a lei bíblica, nos ensina de que é proibido comer o sangue do animal, porque o sangue é a vida. E se a gente falou há alguns minutinhos atrás de que nós somos o que comemos, então aquilo que nós comemos vai ser parte de nós. Ingerir sangue de um animal nos transforma naquele animal ou num animal. Então, isso é parte de uma das proibições bíblicas. Um dos motivos de animais ferozes não ser permitido, porque nós não devemos ser ferozes, né? Aves de rapina e assim por diante, ou seja, a ideia de que nós somos aquilo que comemos. E isso é o cuidado muito grande, em especial a ideia de original de que o homem lá no passado bíblico, no passado do Éden, do paraíso, ele era vegano, e de que até a lei de Noé era proibido ingerir carne, entre um dos motivos especiais é porque pessoas que não vão comer carne vão se tornar pessoas que são menos ligadas à parte, podemos chamar assim, material da terra. São pessoas que estão mais ligadas à parte que podem, com mais facilidade, fluir na parte espiritual, podemos chamar assim. Então, para quem, por exemplo, gosta de meditar, para quem gosta de se sentir um pouco mais espiritualizado, quando ele deixa de comer carne, com certeza isso vai facilitar para a pessoa, do ponto de vista espiritual, dar um, um salto qualitativo na questão da espiritualidade, porque a carne faz parte de atrair para a terra. Isso é apenas um parêntese que a gente pode colocar do ponto de vista dentro do kasher. Mais uma vez que tem permissão, então, logicamente que aqueles que são ideologicamente anti comer carne e são veganos, etc., muito bem, muito bom, mas a Torá permite comer carne desde que seja de uma regra adequada, tirando o sangue, um abate adequado, etc., etc., como a gente acabou de falar. Junto com todo esse processo, uma vez que a carne é preparada, apta para comer, vamos ter mais um detalhe, que é um detalhe que a Bíblia vai falar algumas vezes, vai repetir na Bíblia mais de uma vez, de que não se vai lotevashel gdi bechalev imó, que você não vai cozinhar gdi, é o carneiro, o filhote, o bezerro, com o leite da mãe. A Torá não fala isso uma vez, fala mais,
e vamos explicar aos nossos sábios que a repetição não é porque a gente tem memória curta, a repetição é porque são ensinamentos diferentes, que não é apenas cozinhar, é também comer junto, e não é somente é, o, o bezerro, é também o frango. Ah, você fala, mas o frango não tem a mãe que dá leite, porque a ideia não é exatamente só a ligação direta mãe-filho, a ligação está mais extensiva à questão do sangue, né? Do sangue com o leite. É, uma discussão talmúdica, onde é uma questão que ficou pendente se realmente o frango também seria proibido comer com leite, ou somente a carne do bezerro e da vaca, etc., ou do carneiro. É uma discussão que ficou pendente no Talmud, e os sábios, então, por questões de, enquanto não se tem uma resposta, a regra é todo aquele animais que tem sangue não se mistura com o leite. É, talvez de forma um pouco mais esotérica, mística, alguns vão explicar que isso faz parte também de que, uma vez que nós somos o que comemos, são dois atributos diferentes. O sangue com a coloração vermelha vão trazer parte do atributo ligado à justiça, à severidade, enquanto que o leite, com a coloração branca, vai trazer, dentro da mística judaica, o atributo do Rachamim, da piedade, da misericórdia, e assim, dessa forma, não se mistura, não se mistura o, o atributo da severidade com a misericórdia, a piedade, com a justiça, não se misturam. O vermelho do sangue e o branco do leite não vão ser ingeridos, não vão ser cozidos, não vão comer juntos, vão estar separados. Então, isso faz parte, de algo muito mais do que simplesmente não faz bem para o corpo, não tem nada a ver com fazer bem ou não fazer bem com o corpo. Isso faz parte de uma proibição é, que é ligada à parte da espiritualidade. Como a gente falou, o kasher, ou o alimento em si, ele não é apenas para o corpo, é também um alimento para o espírito. Então, muitas vezes esse é o grande desafio, ou talvez o maior desafio, é que nós, seres humanos, não temos uma visão plena da parte espiritual. Somos limitados ao tempo, ao espaço, somos seres humanos materiais, vivemos no mundo da matéria, então, muitas vezes a gente está sem a noção, sem a tamanha proporção do qual é o impacto espiritual que as coisas podem ser feitas. E é exatamente isso, por isso que o judaísmo tem os ensinamentos da nossa Torá, dos nossos sábios que vão passando, de forma a entender que tem algo além daquilo que a gente enxerga. O mundo judaico acredita na vida espiritual que existe nesse mundo, e a Torá vai fazer parte de um manual, de um código, de um livro de instrução, não apenas um livro, mas os ensinamentos de instrução de como esse nosso corpo físico e corpo espiritual devem ser alimentados, devem viver. Então, isso tudo faz parte da maneira como o alimento deve ser ingerido e preparado. Então, da escolha do animal, do processo do abate do animal, do processo de retirar o sangue do animal, até o processo de cozinhar o animal, seja levar ele para a mesa e não misturar com o leite, tudo isso vai fazer parte do conjunto que a gente chama de preparo. O kasher, então, como preparo, é um processo que pode levar um tempo, porque hoje em dia, as pessoas, quando vão no supermercado comprar algo para comer, já passou por um processo lá atrás de separação do animal, de abate do animal, de preparação. Então, aí, muitas vezes sobra para nossa prática ser alguma coisa muito simples, que é levar para a cozinha, do supermercado para a cozinha e preparar. E ainda assim, o desafio de fazer as coisas adequadas dentro da lei, de não misturar carne com leite, de não comer na mesma refeição a carne com leite, é,
verificar todas essas questões, isso é um processo. O sangue em si, e eu falo não é só o sangue da carne, porque, por exemplo, ovo, a pessoa, se ela comer um ovo com sangue, também está transgredindo uma parte do kasher. A parte do kasher que a gente falou antes é que não se deve ingerir o, o sangue, porque o sangue é vida. Então, parte desse processo daqui, a gente também tem o cuidado de estar verificando. Por isso, tem o que a gente, a gente identificar isso em todas as comunidades judaicas, os supervisores, né? A gente chama isso de masguiach, aqueles que verificam, os que vistoriam de que o processo da produção dos alimentos passa por uma supervisão, ou seja, tudo que a gente vai trazer para a nossa dieta alimentar passa por uma supervisão, um cuidado eh, e nisso vão trazer dentro do que a gente chama do serviço comunitário, os rabinos, os líderes, e montam até empresas onde vão cuidar de vistoriar de forma adequada tudo aquilo que a gente vai se alimentar, vai ingerir, que estejam adequados, uma vez que a palavra kasher significa apto, apto, preparado, adequado, dentro do código de leis que a gente tem. Então, a gente começou falando de que o kasher não é apenas alimento, mas dentro do nosso tema de hoje, ele vai fazer parte das mais importantes, porque no nosso dia a dia, como falamos, podemos ser seres humanos iguais a todos, de todas as religiões, em muitos lugares, no trabalho, na rua, na vestimenta. Talvez não vamos ter diferença nenhum de nenhum outro tipo de ser humano com outra religião. Mas na hora que você vai se alimentar, é nessa hora que você vai ter um marco diferencial para a identidade judaica, para a tua identidade com parte dos mandamentos que temos perante Deus. Então, é muito curioso que parte dos mandamentos esses, alguns, podemos dar um exemplo, alguns outros povos também vão acabar adotando. Pega, por exemplo, os muçulmanos que não vão comer a carne de porco, né? Os muçulmanos também vão ter um abate especializado, diferenciado, ou seja, alguns também vão adotar parte de algumas tradições que existem. Mas, especificamente para o nosso lado de identidade judaica, o alimento kasher ele vai ser o diferencial, e não só o que se come, mas também o que se bebe. E a gente tem, além da questão dos animais, temos também alguns temas, como, por exemplo, vinho. É uma das bebidas que se tem o cuidado com relação à parte de eh, processo de preparo, desde a colheita da uva até a produção da uva, até a produção do vinho final. Esse é um dos exemplos. Por quê? Porque existia no ritual do templo um conceito de não sei se em português seria o melhor termo, de derramar o vinho que era usado no altar, e o vinho também muito comum usado para cultos pagãos, então não se misturavam. O cuidado de não se misturar vinhos que eram produzidos por não-judeus, todo o processo de colheita até o processo final, que não tivesse sido feito por pessoas que não eram monoteístas, que eram judeus. Então existia um conceito que nós chamamos hoje de Yain Nesser. Eh, então, no lado não só de alimentação, mas também de bebida, a gente toma o cuidado com isso. Existem também outros pontos, a gente vai abordar também na próxima aula, que hoje já é extensiva, já daqui a pouco vamos estar fechando a nossa hora de aula. Eh, a gente vai fazer uma outra segunda aula com um pouco mais de detalhes para outros temas do kasher, mas que vai além da questão animal, que vão ligadas às questões da agricultura, uma vez que temos leis bíblicas também ligadas à parte da produção do campo, leis de que a gente chama dos dízimos, trumot, masrot, leis da agricultura com relação aos frutos, se estão dentro do seu tempo adequado,
com relação ao trigo, à colheita. Então, vamos abordar isso também, mas, particularmente, a gente começa falando da ideia, a ideia de que o alimento kasher, como parte de todo o nosso serviço divino, ele vai ser como algo que vai servir de educar o ser humano, educar nós, como seres judeus servindo a Deus, não apenas para alimentar o corpo. É, o exemplo que a gente falou sobre uma questão educacional, saber que temos um limite, saber que o que é permitido e proibido não é apenas por implicância ou porque é gostoso ou não gostoso, e sim para mostrar ao ser humano de que ele não tem o poder de tudo. O limitar, educar o homem de que ele está limitado. Somos limitados, não podemos tudo, né? Às vezes, mas querer é poder. Não, não é exatamente assim. Na ideia judaica, é um momento de conscientização e saber que existe limite. Parte do processo educacional. Saber que dizer não também é parte do processo, que nem tudo é sim. Então, o kasher, ele vai muito além do simplesmente uma dieta ou uma receita da comunidade askenazita, sefaradita, oriental, ocidental, vai muito além do que a gente poderia imaginar que seria um livro de receitas. Não é um livro de receitas, até porque hoje você pode preparar de qualquer receita, de qualquer eh, espaço regional, você pode preparar o prato folclórico tradicional dentro das leis estritas de kasher. Ou seja, eh, você pode usar da nossa nosso intercâmbio cultural, da nossa existência, convivência, coexistência com povos espalhados pelos continentes de norte a sul, leste a oeste, e interagir adotando todos os folclores de alimentação e apenas fazer uma adaptação do kasher, uma preparação dentro das leis do kasher, e isso não tem nenhum problema. Então, muitas vezes a gente escuta pessoas, aqui em especial em Israel, chegam às vezes pessoas e falam assim, eu queria comer uma comida judaica. O que é uma comida judaica? Não existe comida judaica, existe comida kasher, porque judeus que viveram de Ocidente a Oriente, de Norte a Sul, ele pode adotar a comida local e transformá-la em uma comida judaica. Uma pizza numa comida judaica, uma macarronada numa comida judaica, até um estrogonofe numa comida judaica. Ou seja, como apenas adaptando ela para ficar dentro do código de leis, dos ensinamentos das leis que a Torá dá para a gente, tanto a Torá escrita quanto a Torá oral, para que elas sejam preparadas de forma adequada e uma vez que ela foi preparada adequadamente, aquilo se transformou numa alimentação permitida, né? Então, isso é importante. Alguns pensadores nos ensinam uma frase que era muito famosa, que a gente come para viver e não vive para comer. Ou seja, a gente come para que a gente tenha o corpo e o espírito preparados, aptos e saudáveis para servir a Deus, para fazer a nossa missão nesse mundo. Ou seja, a gente não vive apenas de comer. É, toda a nossa vida voltada apenas para a comida. O comer é algo muito específico, que é para satisfazer a nossa carência, a nossa necessidade, mas com um propósito maior, de que a gente esteja com a saúde adequada, com a força adequada para servir a Deus. E a força não apenas física, mas a força espiritual. Ou seja, o alimento vai também dar forças para a nossa questão, para o nosso espírito ter a vontade de servir a Deus. Então, se a gente falou de alimentos de carnes, falamos de alimentos de frutos, ou de tudo, os líquidos como o vinho, temos o líquido como o leite também, que tem as suas regras de como deve ser, também supervisionado, todo o assunto da vistoria que a gente falou, da avaliação, da supervisão, isso tudo faz parte do processo de que a gente está tratando não apenas do corpo físico, mas também do corpo espiritual, que na nossa
interpretação judaica, da nossa visão judaica, faz parte de um conjunto, corpo e espírito. Então, muitas vezes, olhar para o conceito do kasher, olhar para o conceito da alimentação ou das regras, elas não são apenas para o lado físico, por mais que nos tempos modernos muitas pessoas buscam encontrar significados científicos, mas não é apenas o científico. Ele até pode ajudar para muitas pessoas tomarem consciência e darem entendimento e clareza, uma vez que os nossos sábios falam que a gente deve buscar conhecimento, deve buscar respostas, deve buscar saber e não fazer as coisas de forma mecanizadas, assim falaram e eu faço, assim gera tradição de família. Então, não é apenas pela questão do folclore e da tradição, também pela consciência, pelo conhecimento. Mas isso faz parte, porque muitas das nossas leis, do conjunto de leis que a Torá nos dá, tem algumas leis que elas são racionais, e elas têm significados, e elas dão para entender e são claras, mas tem outras leis que não têm explicação racional. Elas estão além do que a gente chamaria isso de hukim, né? São leis que estão lá. Os nossos sábios, muitas vezes, eles mesmos, ao longo de séculos, falam: olha, essa é uma lei que não tem entendimento. Deus mandou, está mandado. É parte do nosso modelo de servir a Deus, muitas vezes não entendendo tudo que tem na vida. E é exatamente parte disso que alguns filósofos vão interpretar, que parte das leis, elas não são para serem interpretadas e entendidas, elas são para ser cumpridas, porque é parte do nosso modelo educacional de transformar o homem num ser que ele entende que ele é um homem, ele está limitado, ele está com o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é só um, né? O ser humano ele não é todo-poderoso. Então, parte também da alimentação é um processo de nos ensinar que somos a criação e não o Criador. Então, parte do que a gente hoje vai tratar do kasher como a primeira aula, e na semana que vem a gente vai também dar mais detalhes do kasher e dar algumas dicas sobre como fazer uma vida judaica plena comendo kasher no mundo que a gente vive hoje, e muitas vezes em lugares às vezes onde dificilmente tem os serviços kasher, que de novo judeus espalhados pelos continentes todos, países, cidades, estados, para tudo quanto é lugar, e às vezes não temos o serviço kasher adequado em todos os lugares, talvez não chegue a todos os lugares. Lamentavelmente, a gente conhece países na Europa, por exemplo, que têm dificuldades e até proíbem fazer o abate kasher. Como que um judeu, então, viveria dessa forma em plena? Então, a gente vai dar algumas dicas sobre isso, algumas curiosidades também para o nosso próximo encontro, ok? Eh, de novo, se vocês têm perguntas, curiosidades, podem aproveitar, mandar pelo grupo do WhatsApp. E essa semana, em poucos dias, a gente vai novamente colocar no ar essa aula no canal do YouTube para as pessoas poderem assistir depois. Aqueles que não estão presentes podem assistir novamente. Eh, e na próxima semana voltamos no horário normal, às 5 horas da tarde no Brasil, domingo que vem. Ok? Espero que tenham agradado o tema de hoje. A gente vai continuar na próxima semana. Um abraço para Um todos. abraço. Boa noite aí para Obrigada. vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Um abraço. Se cuidem. Um abraço. Obrigada, muito Tchau, obrigada. tchau. Boa semana.